Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, queridos amigos, que a paz e o amor incondicional do nosso Mestre Jesus esteja entre nós e que a espiritualidade superior esteja próxima e velando por todos nesse momento. Estamos aqui hoje reunidos virtualmente, compartilhando as mesmas vibrações de amor através do pensamento, para que possamos fazer algumas reflexões sobre o nosso tema de hoje, tema que nos foi passado, a escolha das provas. Mas antes de começarmos a falarmos um pouquinho sobre o nosso tema, vamos para a nossa prece inicial. Quem quiser pode abaixar a cabeça, fechar os olhos, pensar no nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade boa e amiga que aqui se encontra e dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, ao iniciarmos nossas reflexões de hoje, pedimos a assistência dos benfeitores espirituais e dos nossos mentores, a fim de que nos esclareçam e nos deem discernimento que necessitamos para compreendermos e podermos repassar os seus ensinamentos. Mestre Jesus, e além de tudo, podermos aplicá-los em nosso dia a dia. Mestre Jesus, nos dê sempre força, coragem, perseverança para podermos reprimir em nós todas as tendências do mal. Fazei com que compreendamos e que possamos melhorar e aproveitar as inúmeras oportunidades que vos nos oferece para trilharmos o caminho do bem. E assim, protegidos e amparados, em nome de Deus, iniciamos as nossas reflexões e estudo no nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, como já foi dito, o nosso tema de hoje vai ser a escolha das provas, que nos foi dada essa missão de fazermos algumas reflexões sobre esse tema. Essas reflexões vão estar pautadas lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente lá no capítulo 6, que fala da vida espírita. E nós vamos abordar, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é formulado de perguntas e respostas, nós vamos abordar as questões 258 a 273. E para não ficar muito maçante, nem para se tornar uma leitura, como o nosso tempo é curto, nós vamos discorrer de forma discursiva, nós vamos fazer alguns comentários e não vamos ficar focado nas perguntas e nas respostas. Quem quiser um maior esclarecimento, pode ir lá no Livro dos Espíritos e consultar as perguntas. Tá? Mas nossa dissertação vai ser basicamente em cima dessas perguntas. Mas, para nós começarmos, vamos lá na pergunta 258, que ele fala assim, quando na erraticidade, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E a espiritualidade responde para Kardec: ele mesmo escolhe o gênero da prova que deseja sofrer. Nisso consiste seu livre-arbítrio. Eu acho que em cima dessa única pergunta aí nós conseguimos desenvolver o nosso texto. Mas antes disso, é importante lembrarmos, como ele fala, quando na erraticidade. O que significa erraticidade? Que algumas pessoas confundem isso. A erraticidade é o nome que adotamos para indicar o período de tempo em que o espírito termina uma existência reencarnatória e que ele fica aguardando para reencarnar de novo. Então, erraticidade significa que período de tempo entre uma existência que terminou e outra que estará se iniciando,
ela não se refere ao lugar, mas o tempo que o espírito está no mundo espiritual. E a primeira condição fundamental do espírito errante é que ele não deve estar o quê? Encarnado, ou seja, podemos considerar o espírito errante como um espírito desencarnado, visto que eu disse, né, que é o período em que ele passa o quê? No mundo espiritual. Então, segundo a doutrina espírita, né, o espírito possui a liberdade de escolher as provas que ele irá enfrentar. E essa escolha vai ser exatamente o quê? Um reflexo do seu livre-arbítrio. Então Deus, portanto, ele não vai nos impor o quê? As tribulações que nós vamos passar como os castigos. Lembrando que o tema do nosso estudo hoje é o quê? São escolhas das provas, não é isso? Então, Deus ele não vai nos impor isso, mas ele vai permitir que nós, né, enquanto espíritos, ele vai nos permitir o quê? A liberdade de escolher os nossos próprios caminhos, sendo responsáveis, nós, né, vamos ser responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Então, Deus ele estabelece o quê? As leis universais, mas ele não interfere diretamente na escolha do espírito, deixando o quê? O livre, né, nos deixando, vamos dizer assim, nos deixando livre para optar entre o bem e o mal em função de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Se o espírito falhar, olha a bondade e a justiça de Deus. Se o espírito falhar, ele tem a oportunidade de recomeçar através das reencarnações para quê? Seguir o seu caminho rumo à perfeição. Então com o consolo de que a bondade divina sempre nos concede o quê? Uma nova chance. Então nós temos o quê? Esse consolo. Por isso que a doutrina espírita, quando a espiritualidade vem nos trazer essa doutrina, ela nos apresenta essa doutrina como sendo o quê? O consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Né? Então, nós conseguimos buscar, encontrar essa consolação. Então, a escolha das provas não é uma imposição divina, mas um reflexo das responsabilidades do espírito sobre o quê? Sobre suas ações. Quanto à escolha das tribulações, o espírito pode prever o tipo de dificuldade que ele vai enfrentar na hora que ele participa do seu planejamento reencarnatório. Mas ele não consegue prever o quê? As particularidades de cada acontecimento. Então, por exemplo, ao nascer em um ambiente de malfeitores, ele sabe que enfrentará aprovações específicas, mas não pode prever todos os atos que realizará. Por quê? Ali vai depender da sua evolução espiritual. Ali vai depender do quê? Das suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Então, as circunstâncias que surgem são consequências de suas próprias ações ou da posição evolutiva em que se encontra aquele determinado espírito. Então, portanto, o espírito ele escolhe o gênero das provas, mas os detalhes e os eventos específicos dependem o quê? Das circunstâncias e principalmente o quê? Das suas escolhas ao longo da existência. Então o espírito pode escolher, como eu já falei, né, nascer entre pessoas de má índole, se for a prova que ele necessita para, naquele momento, progredir, evoluir, né, ele pode nascer ali, mas as escolhas, as decisões vão depender o quê? Somente dele. A escolha desse meio é necessário, né, para que ele enfrente essas dificuldades, correspondente ao seu caráter, e auxilie também no seu próprio desenvolvimento. Se não houvesse pessoas de mau costume na Terra, o espírito não encontraria o quê? Um ambiente adequado para superar as suas dificuldades. Não é isso? Então, essa superação das dificuldades, elas são essenciais para o seu crescimento. Então, não é necessário que o espírito, por exemplo, ele passe por todas as tentações e provas desde o começo. Por exemplo, orgulho, inveja, avareza, em cada reencarnação. Por quê? Isso vai ser
ele vai passar por etapas, vamos dizer assim, paulatinamente, né? Então nós não podemos esquecer que existem espíritos que desde o início de sua trajetória, por tomarem as melhores decisões, evitam alguns tipos de prova. No entanto, né, também nós não podemos esquecer que existem espíritos que se deixam levar pelo mau caminho e, lógico, enfrentarão todas as dificuldades relacionadas a essas tentações. A lei de causa e efeito, que tanto a doutrina espírita fala. Por exemplo, se um espírito ele perde a riqueza, ele pode ser levado, por exemplo, à avareza, ao egoísmo, mas não é obrigatório que passe por todas essas tentações. Depende o quê? Depende do que ele tem agregado a nível de mérito e a nível de conhecimento e desenvolvimento moral. Então ele pode ser posto em situações em que sua moralidade seja testada, né? Mas essas provas variam de acordo com o quê? Com o seu caráter e as escolhas que ele fez anteriormente. Então, em relação à origem do espírito, nós sabemos que o espírito ele foi criado simples e ignorante. Todos fomos criados iguais, da mesma maneira, e nós vamos nos desenvolver, cada um a seu tempo, né? Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós vamos chegar a espíritos perfeitos, a perfeição, a felicidade eterna. Mas até aí nós temos um longo caminho de estudo e aprendizado e meritocracia. E através do nosso mérito nós vamos chegar à perfeição, através das nossas escolhas. Então, à medida que o espírito desenvolve o seu livre-arbítrio, ele se torna capaz de tomar decisões conscientes. Mas às vezes pode se desviar escolhendo o quê? O caminho errado. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós ainda tomamos muitas decisões erradas. Então sabemos que na sua bondade, para nos auxiliar, Deus colocou no nosso caminho o quê? Uma infinidade de amigos espirituais que vão nos auxiliar, nos orientar, nos intuir. E se nós, mesmo assim, falharmos nas nossas provas, é em função de não termos seguido o quê? Corretamente a orientação desses bons espíritos, desses espíritos, né, amigos que nos cercam, que nos orientam. Então, quando o espírito, isso é muito importante, né? Quando o espírito, nós exercemos o nosso livre-arbítrio, a escolha da nossa existência corporal depende, em grande parte, o quê? Da nossa vontade. Mas, né, ela pode ser influenciada pela necessidade o quê? De uma expiação ou do progresso moral. Então, o espírito, ele não faz, isso é muito importante também, né? O espírito, ele não vai fazer a sua escolha, essa escolha das provas, esse planejamento reencarnatório, como nós estamos acostumados a falar na doutrina, ele não vai participar desse planejamento reencarnatório imediatamente o quê? Após a morte. Ele passa por um período de reflexão na erraticidade, onde ele vai estudar, ele vai ter uma visão mais clara da sua situação espiritual e vai analisar as suas opções. Então, na erraticidade, né, naquele tempo que ele fica no mundo espiritual, o espírito ele vai participar, como já falei, do planejamento reencarnatório, da escolha das provas que deseja enfrentar, levando em consideração o quê? A sua natureza, né? Ou melhor, levando em consideração a natureza de suas faltas e o progresso que ele deseja alcançar naquela reencarnação específica. Então, alguns espíritos escolhem o quê? A prova da miséria e a privação para quê? Para se fortalecerem. Enquanto outros vão buscar o quê? As tentações da riqueza e do poder, cientes do perigo que isso pode envolver. Lembrando que todos nós temos que passar por todas essas provas, né? Então, lembrando que nas sucessivas reencarnações, é aí que nós conseguimos ver a bondade e a justiça de Deus, através das reencarnações, nós vamos estar em várias situações existenciais. Nós vamos ser homens, mulheres, brancos, negros, rico, pobre, e aí vai, né? Nós vamos estar em todas as situações
e nós vamos ter que agir, né? Nós vamos ter que tomar decisões através do nosso livre-arbítrio, e nós vamos evoluir, nós vamos crescer espiritualmente. Então o espírito, isso é muito importante, ele escolhe as suas provas de acordo com o quê? Com o seu desenvolvimento moral. E essas provas são necessárias para o seu aprimoramento, seu desenvolvimento. Embora muitas das vezes o espírito busque provas mais suaves. Essa escolha não é natural, né? Por quê? Uma vez livre da matéria no mundo espiritual, ele enxerga as coisas de forma diferente, compreendendo que essas dificuldades materiais que nós passamos são passageiras, né? E que o progresso espiritual, que é o mais importante, é o que vai exigir o quê? Maiores sacrifícios. Então o espírito ele pode escolher uma vida difícil com desafios também intensos, com a esperança de quê? De alcançar esse estado melhor mais rapidamente. Ele transpor. É aí que a espiritualidade amiga ela vai nos auxiliar para quê? Para, vamos dizer assim, nos orientar para nós só escolhermos provas que realmente nós sejamos capazes de superar. Porque não adianta nós queremos dar um passo muito longo e falhar. Esse não é o objetivo. Então, né, o espírito, como eu falei, ele pode escolher desculpa, o espírito ele pode escolher, vamos dizer assim, essa vida difícil, com desafios intensos, né, com esperança o quê? De alcançar esse estado melhor mais rapidamente. E assim se aproximar da felicidade eterna mais rapidamente, como eu falei anteriormente. Essa ideia, ela não é estranha na vida humana, né? Quando nós pensamos na vida, onde as pessoas frequentemente que escolhem provas mais difíceis em busca de um objetivo mais elevado. Por exemplo, como Allan Kardec fala, lá no comentário, né, da questão 266, né, o militar, às vezes, ele se oferece para uma missão perigosa, sabendo que tem risco de vida, para quê? Para quando voltar, ele ser reconhecido, por exemplo, ganhar uma promoção, e aí vai. Então a doutrina espírita nos ensina que a vida terrena ela é uma cópia da vida espiritual. E assim como o homem escolhe provas difíceis para alcançar essa posição mais elevada, né, o espírito também ele faz essas escolhas. Ele pode fazer escolhas semelhantes, buscando o quê? Superar dificuldades em direção à perfeição. Então a escolha das provas difíceis não é incomum entre os espíritos, pois eles percebem a vida material como uma breve, né, como um pequeno intervalo de tempo no seu caminho evolutivo, né? Isso se assemelha, né, como é que eu posso dizer, o tempo ele corre, né, de forma diferente, né? Nós somos seres imortais, nós vivemos eternamente. O que é uma existência para o espírito, né, ao longo de uma eternidade? Então o espírito, ao escolher sua existência e as provas que irá enfrentar, ele busca um objetivo maior, que é a felicidade eterna. Por isso ele pode optar por desafios mais dolorosos, ciente que a sua evolução espiritual ela depende disso. Então na erraticidade, o espírito ele avalia suas opções com sabedoria e procurando o caminho que melhor lhe ajudará o quê? A progredir. Então, à medida que esse espírito ele avança em sua jornada, ele compreende que essas dificuldades elas são necessárias para o seu crescimento material. Desculpa, para o seu crescimento espiritual. Portanto, ele vai escolhê-las de forma voluntariamente, né? Então, da mesma forma, na vida terrena, o ser humano escolhe sua carreira e seus desafios com o objetivo de progredir e alcançar seus próprios objetivos. Então o espírito também ele escolhe suas existências corporais como etapa de sua jornada evolutiva. E por isso, as dificuldades que ele enfrenta são essenciais
para o seu aprendizado e aprimoramento. Enfim, para concluirmos, para resumirmos o que foi dito, a doutrina espírita nos ensina que as provas e tribulações nas quais o espírito passa não são um castigo imposto por Deus, mas sim escolhas do próprio espírito com base em quê? Com base no seu livre-arbítrio, visando um crescimento espiritual e o aprimoramento moral. Então, ao escolher suas provas, o espírito ele busca o quê? Ele busca superar suas imperfeições e evoluir espiritualmente. Então, sendo o espírito responsável por suas decisões e ações, nós não podemos esquecer isso. Nós somos responsáveis, através do nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões e ações, e aí é que está o diferencial, e aí é que está o mérito do espírito. É aí que ele vai conquistar o seu progresso espiritual. Embora as dificuldades enfrentadas na vida terrena possam parecer, no primeiro momento, dolorosas, elas são necessárias o quê? Para o nosso desenvolvimento espiritual. E nós, que somos espíritos conscientes disso, as escolhemos o quê? Voluntariamente. Isso é muito importante. Nós pedirmos para passar por o que nós estamos passando nesse momento. Nós não podemos esquecer que nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar neste momento. Então, com que objetivo? Com o objetivo e com a esperança de alcançar o quê? A perfeição. Chegarmos a sermos espíritos perfeitos para alcançarmos a felicidade eterna. Assim, a jornada do espírito é marcada por desafios que, longe de serem obstáculos, isso é muito importante, elas são o quê? Oportunidades de aprendizado e evolução contínua a todo momento. Então, meus irmãos, era isso aí que eu queria passar para vocês. E agora, para nós podermos encerrarmos as nossas reflexões e o nosso estudo, vamos à nossa prece inicial. Vamos dizer assim: Deus Pai, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, juntamente com nossos irmãos desencarnados e encarnados. Agradecemos também aos bons espíritos que vieram nos auxiliar e pedimos que ajudem a colocar em prática os ensinamentos que nos foram transmitidos. E que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para praticar o bem e o amor ao próximo. Desejamos também que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, e que puderam assistir a essa reunião, e para os quais suplicamos misericórdia de Deus. Que possamos ter uma boa semana e que fiquemos todos em paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, até a próxima. Um forte abraço. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.